E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra, sou professor de contabilidade para concursos públicos, exerço o cargo de agente fiscal de rendas aqui do estado de São Paulo e na semana passada eu trouxe uma questão aí de sistemas de inventários, né? Lembra? Método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, eu trouxe um método rápido para você calcular o que? O estoque final. E num vídeo posterior eu trouxe também o mesmo raciocínio, mais para o cálculo do custo das mercadorias vendidas, então dentro do método PEPS, tá? Se você não viu esses vídeos ainda, eu peço para que veja, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os dois links, tá? Referentes então a essas duas resoluções, uma calculando o estoque final e a outra o custo das mercadorias vendidas sem o auxílio da ficha controle de estoques, tá? Então em menos de um minuto a gente chegava nesses valores de forma muito rápida. Aí o aluno Paulo Sérgio, ele perguntou lá, nossa professora, então pelo método EPS basta eu fazer o raciocínio inverso? Basta eu fazer o raciocínio inverso para chegar rapidamente, então, no estoque final ou no custo das mercadorias vendidas? Não, não é assim, hein? Não é assim. Eu tenho aqui um método também rápido para o cálculo do EPS, sem a ficha controle de estoques, mas não é o método inverso, tá? Então, o método PEPS, a gente viu, se você não viu, dê pausa aí nesse vídeo e vá lá na descrição deste vídeo e assista aí as duas questões que eu comentei na semana passada. O método EPS a gente vai ver hoje. Antes, então, da gente analisar a questão, peguei o mesmo enunciado, tá? Para a gente conseguir comparar, peguei o mesmo enunciado. Eu convido você a se inscrever no meu canal no YouTube, tá? Se inscreva no meu canal no YouTube, você vai receber as notificações de forma automática. Também peço para que você compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Vamos divulgar aí esse método rápido de cálculo de estoque final pelo método EPS agora, hein? Método EPS. A gente viu o PEPS na semana passada e veremos o EPS agora. Então, olha lá. Bom, eu vou aproveitar e vou fazer, aliás, uma comparação entre os dois métodos para você conseguir identificar como o raciocínio é distinto, tá? Então, olha lá na tela. Olha na tela, é o mesmo enunciado da questão da semana passada, né? Que ele dá uma tabela aí de compra e vendas de mercadorias. Aí lá na semana passada, olha lá, pelo método PEPS, ele pediu o valor do estoque final. Aqui então eu vou querer fazer, já que o Paulo Sérgio, o aluno Paulo Sérgio teve a dúvida se o raciocínio tinha que ser inverso ao que a gente utilizou no método PEPS, eu vou fazer então uma estante, como eu fiz no vídeo da semana passada, eu vou fazer uma estante aqui, só que nessa estante eu vou fazer os dois métodos, nessa estante. Então eu tenho uma livraria e eu tenho nessa livraria aqui uma estante aqui. Na estante de cima eu vou controlar o estoque pelo método PEPS, é o que a gente já viu na semana passada, mas eu vou fazer de novo para ilustrar a diferença. E na estante de baixo eu controlaria então essas mesmas aquisições e vendas pelo método EPS. Então aqui a gente vai conseguir identificar que o método inverso não é verdadeiro para o critério EPS. A gente vai fazer um método, aliás, rápido e eficiente de cálculo do estoque final, mas não é o contrário do visto na semana passada, tá? Então vamos lá, eu vou lançar aqui as compras então. Então imagina aqui que eu sou uma editora, né? Eu tenho aqui uma editora, não, eu tenho uma loja de livros e eu vou vou adquirir e vender livros. Então vamos dar um exemplo aqui, um exemplo qualquer aqui. Imagina que eu vou vender aqui, eu vou analisar apenas uma mercadoria, né? Um livro, sei lá, vamos pegar aqui de repente um livro sobre o Mundial do Palmeiras, por exemplo. Bom, esse exemplo não foi muito bom, né? Não tem esse livro ainda. Então vamos pegar aqui um outro exemplo, um livro sobre o tricampeonato do São Paulo Futebol Clube. Então eu vou apenas analisar aqui a aquisição e venda deste livro aqui do tricampeonato mundial do São Paulo Futebol Clube. Então vamos lá para a tela. Aquele primeiro livro não existe ainda, não tinha como fazer. Então, maravilha. Vou analisar aqui primeiro a compra de 10 mil
10.000 unidades. Bom, eu não vou desenhar 10.000 livros aqui, né? Eu vou agrupar em grupos de 5.000 livros, então, para facilitar. Imagina que é uma caixona aqui com 5.000 livros, então eu tenho aqui 5.000 livros e aqui mais 5.000 livros, tá? Então deu aí 10.000 livros, 10.000 livros lá no meu estoque. Depois a gente analisa o EPS, tá? Há um custo unitário aqui de cada livro de R$10. Maravilha, a gente está no método PEPS. Logo depois eu estou vendo que eu tenho mais uma compra de 15.000 livros. Então vou jogar aqui os 15.000 livros, né? 5.000 aqui, mais 5.000 aqui e mais 5.000 livros aqui. Vamos colocar ali o custo de cada livro só para a gente não perder aqui o raciocínio. Então aqui a gente tem aí 25.000 livros, né? 25.000 livros. E eu vejo que a terceira atividade ali foi uma venda. Foi uma venda de 20.000 livros. Bom, se a gente está no critério PEPS, as primeiras mercadorias que entram são as primeiras que saem. Então, vou dar baixa em 20.000 livros, contando, então, que as primeiras mercadorias que entraram são as primeiras que saem. Então, vou dar baixa nessas 5.000 aqui, mais 5.000 aqui com 10.000, 15.000 livros, 20.000 livros. Então veja que nesse momento meu estoque é de 5.000 livros a um custo unitário de R$15. Bom, vejo aqui no dia 12 tem mais a aquisição de 25.000 livros aí do Tricampeonato Mundial de São Paulo. Vou lançar aqui os 25.000 livros. Então 5.000 livros aqui, 10.000 livros, 15.000 livros, 20.000 livros e 25.000 livros. Eu vou colocar o custo aqui de 20, então, para cada um. Custou R$20 unitariamente aqui cada livro. Aí eu vou no dia 22 e vejo que vendi 20.000 livros. Eu estou no PEPS, as primeiras mercadorias que entraram são as primeiras que saem. Então, eu vou dar baixa em 20.000 livros. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Veja que eu tenho no estoque final, de novo, aquelas últimas mercadorias que entraram. Então, é sempre essa mesma sequência. A gente discutiu isso aula passada. Tem um pouco de paciência, a gente já vai para o método EPS. Tem um pouco de paciência. Então, no dia 24, mais 30.000 livros do Soberano. Então, olha lá. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 livros, 25.000 e 30.000 livros. Vamos lá lançar para ficar bonitinho. Olha aí o custo de R$25 de cada livro aqui. R$25.000 aqui vezes 6. Maravilha. Dando então ali 5.000 cada um, 30.000. Tá, aí eu vejo que no dia 26 eu vendi 25.000 livros. Se eu estou no PEPS, as primeiras que entram são as primeiras que saem. Então, vou dar baixa em 25.000 das primeiras mercadorias que entraram. Então, 5.000 aqui, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Veja que o meu estoque final aqui, ó. Meu estoque final aqui é de exatamente 15.000 unidades vezes R$25. 15.000 vezes R$25.000. Que dá 375, é isso? 375 vezes 25, R$375.000. A gente chegou a essa conclusão de forma bem rápida no outro vídeo. Se você não viu, novamente eu falo, vai lá, assiste o vídeo que a gente comentou na semana passada no meu canal. Então, aqui a gente tem a mesma conclusão que a gente já teve no vídeo passado, que o estoque final no critério PEPS é sempre... relaciona-se sempre com as últimas mercadorias que entraram, tá? Então, lá o Paulo Sérgio falou, professor, se eu tivesse no método EPS, então as 15.000 mercadorias que estão em estoque seriam essas três aqui, né? O raciocínio dele foi esse, foi inverso, não. Não é assim que funciona, hein? Então, tenha cuidado, hein? O raciocínio inverso não é verdadeiro, tá? Mas tem um método rápido também, a gente já vai fazer, aguenta aí, você vai ter que assistir até o fim aí para aprender o método rápido no método EPS. Antes então eu quero brincar de novo aqui com esse lance da estante, mas eu vou jogar aqui para a estante de baixo. Agora eu vou controlar essas mesmas aquisições e vendas pelo método EPS para a gente conseguir visualizar de forma bem bacana isso aí, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na tela.
Então aqui embaixo eu vou fazer os mesmos lançamentos, só vou apagar aqui para não confundir. Vamos fazer os mesmos lançamentos agora pelo método UEPS, hein? Método UEPS, ou seja, últimas mercadorias que entram são as primeiras que saem. Então vou lançar aqui, já tem duas compras, né, de 10 mil e 15 mil unidades, vou lançar aqui então 5 mil, 10 mil unidades, depois mais 15 mil. Fazendo o mesmo controle que eu fiz ali em cima, igualzinho. Então essas 10 mil aqui a R$10, o custo unitário, e depois 15 mil, um custo unitário de 15. Tá ok. Temos ali então a primeira venda agora, a primeira venda de 20 mil. Ora, a gente está no UEPS. As últimas mercadorias que entram são as primeiras que saem. Então, vou dar baixa nessas 20 mil a partir das últimas que entraram. Então, olha lá. Eu vou, então, em sentido agora contrário. Olha, vou dar baixa aqui nessa última que entrou, nessa última que entrou, nessa última que entrou, nessa última que entrou. Dei baixa nas 20. Então, meu estoque ali, nesse momento, é de 5 mil unidades a um custo unitário de 10. Bom, aqui eu tenho daí a compra de mais 25 mil unidades. Eu vou lançar as 25 mil unidades aqui, ó. 5, 10, 15, 20 e 25 mil unidades a um custo unitário de R$20 cada livro. Cada livro. Então, maravilha, estamos fazendo aqui o critério UEPS. Controle de estoques pelo critério UEPS, eu estou vendo que ele vendeu 20. Bom, se ele vendeu 20, quais mercadorias estão saindo? São as últimas que entraram. As últimas que entraram são as primeiras que saem. Vou dar baixa aqui em 20 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil unidades. Então veja que nesse momento o meu estoque ele já está meio bagunçado. Eu tenho 5 mil unidades a um custo de 10 e tenho mais 5 mil unidades a um custo de 20. Olha aí. Vamos continuar aqui, compra de 30 mil. Então, mais aqui, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 unidades, sendo que cada uma custou aí o que? R$25, né? 25 preço, custo unitário de cada uma dessas 25, perfeito? E por fim, ele vendeu aqui 25 mil unidades. Então, se eu estou no critério UEPS, as últimas mercadorias que entram são as primeiras que saem. Vou dar baixa em 25 mil unidades. Dei baixa em 5 mil, em 20, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, olha só o meu estoque final. Meu estoque final tem 5 mil unidades a R$10, 5 mil unidades a R$20 de custo e mais 5 mil unidades a 25. Então veja que o raciocínio que a gente aplicou na semana passada não é válido para o critério UEPS. A gente já vai ver então como a gente calcula o método UEPS de forma rápida, tá? A única coisa que eu quero que você tenha em mente agora é que a análise então é um pouquinho mais criteriosa, tá? Não vai fazer análise oposta da que a gente realizou para o critério PEPS, tá? É um pouquinho mais criteriosa, mas tem um jeito bacana de fazer muito rápido também, em menos de 1 minuto. E eu vou ensinar você a partir de agora, tá? Aqui é lógico que a gente já viu. Se a gente pegar ali aqueles 5 mil livros que a gente acabou de destacar ali, a gente já tem ali o valor de estoque final. Basta multiplicar. Mas como que eu quero que você faça no momento da sua prova? Não vai ficar desenhando estantinha, não. Não vai fazer essa estante, colocar os livros e riscar, não. A gente vai riscar o próprio enunciado. O próprio enunciado. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá. Bom, critério UEPS, eu quero que você sempre tenha foco nas vendas. A gente vai bagunçar todo o enunciado, sempre com foco na venda, tá? Sempre com foco na venda e sempre lembrando que a gente tem que ter atenção ao estoque inicial. Aqui ele não diz que tem estoque inicial, tá? Então, estoque inicial é 0. Então, vou analisar sempre a venda. Então, olha só, venda de 20 mil unidades. Eu estou no critério UEPS, lembra? No critério UEPS, as últimas mercadorias que entraram são as que vão sair primeiro. Então, dessas 20 mil unidades, eu sei que ele vendeu essas 15 mil e vendeu mais 5 mil dessa. Portanto, vendeu mais 5 mil dessa compra aqui no dia 2. Aqui restam 5 mil unidades. Pronto, a gente já acabou essa análise. Vamos para a próxima venda. Vamos para a próxima venda, ele vendeu aqui 20 mil unidades. No critério UEPS, as últimas mercadorias que entram são as primeiras que saem. Então veja que no momento anterior dessa venda do dia 22, ele adquiriu 25 mil unidades.
Então, certamente dessas 20 que ele acabou de vender, fazem parte, aliás, dessa venda do dia 12. Então, aqui restam 5.000 unidades, né? Ele tinha 25 ali, ele vendeu 20, restam 5.000 unidades. Vamos para a próxima venda do dia 26, ele vendeu 25.000 unidades. Pelo critério UEPS, as últimas que entraram são as que serão dadas a baixa. Veja que no dia 24 ele comprou 30.000 unidades, então dessas 25 certamente saíram daqui. Restam 5.000 unidades aqui. Então veja que para chegar no estoque final agora fica fácil, basta multiplicar aqui pelo custo unitário de cada um. Então o estoque final aqui vai ser 5.000 unidades vezes R$10, que é o custo de aquisição ali do dia 2, mais 5.000 unidades vezes R$20, que é o custo de aquisição do dia 12, mais 5.000 unidades vezes o custo de aquisição do dia 24, que é R$25. Então o estoque final aqui vai dar R$50.000 mais R$100.000 mais R$125.000. Então isso aqui é igual a R$275.000. Então veja que pelo critério UEPS, o estoque final é de R$275.000, enquanto que o estoque final pelo critério PEPS foi de R$375, R$100.000 a mais, tá? Então veja que o aluno, acho que é Paulo, né? Paulo, que ele me falou lá, no vídeo, pelo critério UEPS seriam então essas 15.000 aqui? Não seriam, essas 15.000 aqui daria, olha lá. Então aqui dariam 10.000 unidades vezes R$10, né? R$100.000 mais 5.000 unidades de 15 daria 175. Veja que ele erraria a questão utilizando o raciocínio inverso. Não utilize o raciocínio inverso, utilize esse método que eu acabei de ensiná-los, tá? Pelo método UEPS, pedindo estoque final, foque nas vendas. Foque nas vendas e veja quantas mercadorias tem em estoque. Maravilha, pessoal! Aprendemos então um método eficiente aí para o cálculo do estoque final e também CMV pelo método UEPS. Não é o oposto para o cálculo do estoque final no método PEPS, tá? A análise é um pouquinho mais criteriosa, mas é bem mais rápido do que a gente trabalhar com ficha controle de estoques. Maravilha, pessoal! Se você gostou, curta aqui esse vídeo, se inscreva no meu canal no YouTube, também pode aí curtir minha página no Facebook, fique à vontade aí, a página no Facebook é muito importante que você curta, porque é uma forma que você tem de se comunicar comigo de forma mais rápida. Você pode enviar suas dúvidas, eventual vídeo que você quer que eu grave, na medida do possível, eu gravarei com o maior prazer o vídeo a questão que você pedir. Maravilha, pessoal! Então, um grande abraço aí e até a próxima!